Mais uma aulinha da semana hoje, última de vocês hoje, né? Hoje eu vou só corrigir essa atividade da página que eu deixei para vocês aí, ó. Página 144, e nós vamos entrar no arcadismo. Portanto, deixa eu pegar aqui um documento que eu tenho para elucidar os fatos aqui do arcadismo brasileiro. Arcadismo gostoso demais de estudar. Fuga da cidade. O ideal de vida simples. É isso aí. Galera, então vamos lá. Eu deixei só uma atividade aqui, exercício de aprendizagem da página 5. Ó, página 5, ó, quer dizer, página 144, exercício de aprendizagem 5, que está falando sobre o barroco. O fusionismo é uma característica barroca que consiste em uma fusão dos contrários, uma aproximação no sentido de igualdade dos opostos. Aproximação de opostos, né? Antítese. E a fusão dos opostos é o paradoxo. Com base nos versos do Gregório de Matos a seguir, explique esse conceito. É para a gente explicar o conceito de fusão de opostos com base nesses versos aqui, ó. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estais abertos, e por não castigar-me estais cravados. A vós, divinos olhos, eclipsados de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estais despertos, e por não condenar-me estais fechados. Quer dizer que está fechado o olho para não ver as mazelas humanas dele, ok? Ó, como é que nós vamos explicar o conceito de fusão? Como é que ocorre essa fusão? A fusão é proposta aqui pelo Gregório de Matos, página 144, amore. A fusão é proposta pelo Gregório de Matos aqui nesses versos 3 e 4, olha. Que fala assim, ó, que para receber-me estais abertos e por não castigar-me estais cravados. Aqui nesses versos aqui, a gente percebe a misericórdia divina, não é? Então ele quer fundir-se, aqui o eu lírico quer se fundir ao sagrado. A fusão aqui vai acontecer entre o humano e o divino, né? Porque o eu lírico deseja ser um só junto com Cristo. Entendeu? Então, a fusão proposta pelo Gregório de Matos aqui, nesse poema, se dá entre o humano e o divino. Os versos 3 e 4 é que mostra esse desejo de juntar-se a Cristo. Ok? É a fusão do humano com o divino. Os versos 3 e 4 comprovam esse desejo do eu lírico fundir-se a Cristo. Positivo e operante? Passamos, então, pelo barroco? Saímos ilesos? Tranquilo. Então, agora, olha bem. Aqui tem uma recriação de obra barroca. Esse artista aqui, ó, um fotógrafo do século XX, é o fotógrafo brasileiro Miro de Souza. Ele propôs uma recriação interessante das obras barrocas, né? Esse aqui é o São Jerônimo, que escreve, de 1606, do Caravaggio. E aí ele fez esse aqui, ó, Miro de Souza, São Jerônimo, de 1989. Mas ele usa novas técnicas, né? A semelhança é grande, mas ele usa novas técnicas, totalmente diferentes das utilizadas aqui na obra original. Porque ele utiliza tecnologia digital, câmera fotográfica, programa de edição de foto, né? Para poder recriar, mas fica bastante parecido com o original, não é? Achei bacana isso daqui, que a gente podia fazer um trabalho desse modelo aqui, valendo nota. A gente criar um perfil em que vocês postem alguma imagem que esteja relacionada ao barroco, que tenha alguma característica barroca, e na legenda você escreva isso. Por que essa imagem refere-se ao barroco? Ok? Vamos fazer isso? E cada postagem está valendo nota. Entendeu? Pode ser? Vamos bolar isso aí, então? Se alguém se habilita a criar o perfil, porque a tia aqui não tem muita habilidade, não. Mas eu conto com a ajuda de vocês. Se algum de vocês se habilitar a criar o perfil para que todos possam postar alguma coisa nesse sentido,
Vai ser bastante bacana. Vocês podem pesquisar na internet quais são obras barrocas, pode ser daquela época, né? Você posta uma obra barroca daquela época e encontra uma outra que faça um diálogo com ela, entendeu? Tipo, essa obra e essa. Fazem diálogo barroco por causa do fato. Tarará, tarará, tarará. Você explica. Isso aí é a sua nota que vai estar valendo. Entendido? Pode ser? Uhum. Vamos nessa? Então, Pode. beleza. Nós Mas vamos aí recriar. é pra fazer o quê, então? Oi? É para fazer alguma atividade, então? Isso. A atividade vai ser essa, né? Você posta uma imagem, igual esse cara fez aqui, ó. Igual o Mirô fez aqui. Ele não recriou a imagem? Vão ter várias imagens recriadas que vão rememorar o barroco. Essa é uma imagem barroca. Essa é uma recriação contemporânea. Entendeu? Nós vamos ter várias imagens contemporâneas que vão ter analogia ao barroco, vão fazer analogia ao barroco. Então, a gente pode fazer Então eu isso. posso, tipo, procurar uma na internet, é isso? Pode. Não precisa ser só a imagem, pode ser algum texto também. Entendeu? Só que a imagem acho que vai ser mais fácil, mais claro para você falar sobre. Entendido? Tá. A Tá gente bom? mesmo pode criar, Oi? a gente mesmo pode criar a imagem, tipo, Pode também. montar. Você mesmo pode criar a imagem. Pode sim. Ok? Bastante bacana, né? E aí a gente vai criar um perfil aí. Eu conto com o apoio de alguém aí que saiba criar. Heitor para todos. Vamos criar um perfil, ô Heitor, em que a gente faça uma releitura de uma obra barroca. No Ó, Instagram. isso. Aqui nós temos um brasileiro Miró. Olha aqui. O que ele fez? Essa é uma obra do Caravaggio, de 1606. Percebe? E essa é uma recriação contemporânea que ele fez, olha. A semelhança é muito evidente. Apesar de esse contemporâneo aqui, brasileiro contemporâneo, ter utilizado novas técnicas, né? Ele utiliza tecnologia digital, câmera fotográfica, programa de edição de foto, que vocês também podem fazer, se quiserem, né? Mas é uma releitura da obra barroca, entendeu? É uma intertextualidade, ó. Compreendeu o que nós vamos fazer? Então, cada um de vocês ache uma imagem para fazer uma releitura barroca, vão ter várias. Lembra aquele quadro Vanitas, por exemplo? Aquele da vaidade lá, que nós trabalhamos aqui, ó. Esse quadro aqui, ó, ele tem N. Esse aqui, ó. Esse aqui. Você pode fazer isso aqui, você mesmo fazer uma foto. Tá certo? Você mesmo consegue fazer uma foto disso aqui, uma foto sua, de autoria própria, entendeu? Eu nem preciso pesquisar na internet. Né? Você vai ter os elementos aqui, ó, que indicam a sabedoria, o conhecimento, a vitalidade a vida, né? Que é, no caso, a flor aqui representa a vitalidade. Aí, quando ela é arrancada, ela já vai perdendo a vida. E uma caveira, que está de olho em tudo, né? Ou seja, a morte se sobrepõe sobre todas as outras coisas. Entendeu? Pode ser uma interpretação sua. Qualquer coisa que você achar que simbolize a morte, sobre livros, sobre materiais elementos que indicam o conhecimento humano, você pode montar, fazer uma composição, fazer uma fotografia. E aí na legenda você explica. Aqui nós temos a caveira que simboliza a caveira, uma mão de caveira, sei lá, que você quiser. Tem muita gente que tem caneca de caveira. Você pode usar a caneca da caveira sobre isso tudo, entendeu? Para simbolizar. Aqui uma foto de autoria própria. Eu fiz essa imagem da caveira se sobrepondo aos demais elementos, que é uma ideia barroca, não é? A vaidade humana que é apagada com toda a vaidade humana que é apagada, conhecimento, viagens, tudo, sabedoria, prazeres, tudo isso é apagado com a morte. A morte se sobrepõe a tudo, uma ideia barroca. Você pode fazer, né? Ou você pode pegar uma imagem aí na internet que dialogue com o barroco e explicar onde é que está o diálogo com o barroco. Ou você pode pegar um texto, às vezes alguém vai querer trabalhar mais com texto, igual essa imagem que nós acabamos, esse texto que nós acabamos de fazer aqui, que mostrou o fusionismo barroco do humano com o sagrado. Tá certo? Houve aqui uma fusão do barroco do humano com o sagrado, no verso tal e tal. A seu critério. Positivo? Positivo. Entendido? Dúvida, vocês me chamem lá em box. Maria, Oi.
Mas aí, tipo assim, eu teria que se eu me baseasse em alguma figura, teria que ter o mesmo significado dessa figura? Fala de novo, Isadora, por favor. Se eu fizesse uma foto baseada em uma imagem barroca, essa foto teria que ter o mesmo significado da original? É um significado barroco, né? Igual esse da vaidade que eu mostrei. Essa caveira simboliza que a morte se sobrepõe. Então, você vai criar uma imagem, uma fotografia de autoria sua, em que um elemento simbolize a morte sobre todos os outros. Entendido? Entendi. A Sofia perguntou e eu também quero saber quem se habilita a criar o perfil, onde todos possam postar. Tem muita gente craque aí. Me ajuda aí, tá? Vamos lá. Valendo nota para o terceiro bimestre já, tá bom? Isso aí. Positivo? Galera, deixa eu ver aqui. No Insta, melhor mesmo. Deixa eu falar para vocês hoje sobre o arcadismo. Então, depois que nós tivemos o quinhentismo, com toda aquela produção que não tem característica literária, não é? Que é mais uma coisa informativa. Tinha literatura informativa que informava o rei de Portugal sobre as belezas, sobre o povo, sobre a gente, a terra recém-descoberta. Tinha literatura de cunho pedagógico e didático, né? Que era para ensinar, para manter os colonos, para ensinar os colonos a fé cristã e para manter os que vieram de lá dentro da fé cristã. Então, nós já te passamos pelo quinhentismo aí, não é? Em que figura o Padre Zé de Anchieta, principalmente, não é? Fernão Cardim, né? E alguns outros nomes aí. Mas o mais importante, o Padre Zé de Anchieta. E o Manuel da Nóbrega. Depois nós vamos, então, para o Barroco. Né? O Barroco é a arte da Contra-Reforma. Né? Foi criada com esse intuito de trazer de volta os fiéis para a igreja. Por isso que as obras pictóricas, de um modo geral, elas têm muito temática religiosa, não é? Por isso que os textos barrocos, eles são assim um ato de contrição, um ato de fé. O eu lírico, ele quer se juntar a Deus. Nós acabamos de ver aqui, não é? Como perdão total ou parcial dos seus pecados, pelo menos. Né? Espere em vosso amor de me salvar, certo? O Heitor está criando o perfil para nós aí. Ok, isso mesmo. Isso, pode ser. Pode ser sim, ótimo. Valeu, Heitor. Obrigadão, tá? Eu vou postar também para vocês alguma coisa. Se vocês ficarem com dúvida na legenda, me chama aí, tá? Maria, essa foto, como é que eu faço essa legenda? Vão me chamando, tá bom? Nós temos aí o mês de outubro inteiro para fazer isso, tá bom? Valeu, galera. Então, nós estamos passando pelo barroco agora, né? O homem vive a dualidade barroca, porque agora ele sabe que ele tem razão, não é? Mas ele tem fé também. E a fé não pode se sobrepor à razão, nem a razão se sobrepor à fé, ok? Lembrou disso, né? Esse foi o contexto do homem barroco. Por que o homem barroco vivia com muito pessimismo? Porque ele sabia, assim, que tudo era muito passageiro. A vida era muito efêmera, tá certo? Tem até um poema um soneto do Gregório de Matos que ele fala assim, ó, é a vaidade, Fábio, nessa vida, né? Rosa que da manhã lisonjeada, à tarde tá murcha. De que vale a rosa amanhecer tão bela, airosa, se à tarde ela vai murchar, né? Tem o outro que ele fala que não aguarde que a maduridade transforme essa beleza em pó, em cinza, em pó, em sombra, em nada, não é? Ou seja, tudo passa, beleza passa, tudo passa. É o carpe diem, aproveite o dia, ok? Nós vamos agora, então, entrar numa época em que os escritores, os pensadores agora já têm um pouco mais de razão. Eles acham que a razão, tudo passa pelo crivo da razão. Eu estou falando aí de Montesquieu, de Diderot, de Descartes, de todo esse povo que vocês já estudaram em filosofia e sociologia com o nosso amigo Atney, tá certo? Então, o que acontece? Agora, começa a se colocar em questão um pouco assim, essa extravagância do barroco, esse exagero, que às vezes é até considerado mau gosto, como nós já vimos, não é? É um exagero, assim, muito
pessimista do barroco que atrapalha uma boa produção literária, uma boa produção pictórica. As coisas têm que manter um equilíbrio, não pode ser tão exagerado, não é? E aí vem o arcadismo. O que é o arcadismo? O arcadismo é essa escola literária que prima por aquelas ideias de Virgílio, que o lugar ideal é aquele onde tem fontes, o lugar ideal, ó, tá aqui na sua página 145, acompanha comigo, ó. 145, aqui, ó, ideias do Virgílio. O locus amoemus. O arcadismo se pauta no locus amoemus, que é o lugar aprazível, o lugar ideal para se viver. É onde tem rios, planícies verdejantes, campinas, fontes, tudo muito claro e distinto, sem aquela obscuridade do barroco. Tudo muito claro, tá? E tudo muito calmo, tranquilo, tá certo? A vida na roça, que demora a passar, né? Tudo é muito mais tranquilo do que essa correria na cidade. E o que acontece? Olha o contexto sociocultural que o arcadismo floresce. Depois da Revolução Industrial, a cidade começou a ter aquele avanço desmedido. E isso, fumaça, poeira, sujeira, poluição, acaba causando um mal-estar no homem. Então, o que o homem quer? Um sossego da roça. Ó, casou a ideia do Virgílio com o que o mundo está vivendo, entendeu? Então, casou a ideia. Então, agora o lugar ideal é a roça. E aí, como nós temos um retorno ao clássico, nós vamos ter o arcadismo é chamado de neoclassicismo. Lembra do classicismo? Que era um retorno à mitologia grega, um apego às tradições clássicas. Lembra disso? Né? Tudo com perfeição. As mulheres pintadas, por exemplo, a deusa Vênus, o nascimento da deusa Vênus, do Botticelli, é uma ideia clássica, em que nós temos uma perfeição no corpo dela. Aqui, ó, o classicismo, ó. Isso é o classicismo, é o equilíbrio. A mulher está no centro da imagem, não é? Tudo muito prazeroso de se ver. O arcadismo vai primar de novo por esse retorno à mitologia clássica. Então, como é que nós vamos ter esse retorno? Primeiro, se a cidade é o lugar de poluição, o lugar que altera o homem demais, que deixa ele conturbado, e a roça, né? As campinas verdejantes é um lugar aprazível, então a natureza passa a ser um elemento a ser copiado, um elemento a ser mimetizado, entendeu? Copiado. Então agora os escritores vão se autodenominar pastores, porque fica pastoreando a ovelha, fica pastoreando o gado, lembrando que isso tudo é um fingimento, porque eles moram na cidade. Tá? Tudo não passa de um fingimento poético. E o fingimento vai além de ele imaginar que ele mora na roça. Ele imagina também nomes falsos para eles, os pseudônimos para os escritores. Tá bom? Ó, deixa eu colocar aqui uma tela que vai elucidar um pouco mais sobre o arcadismo. As imagens do arcadismo são assim, ó. Só o homem em contato com a natureza. O homem em contato com a natureza agora é o que manda. Ó, aí nós temos um piquenique, né? Lá atrás tem uma construção, não está dando para ver, mas no cume é uma construção que lembra aquelas construções da Grécia antiga, tá certo? Ó, Nicolas Lancret, a mulher no balanço. Olha que trem mais tranquilo do mundo, né? Que vida boa. Contexto histórico. O que acontecia no mundo na época? A Revolução Industrial aconteceu em 1760 na Inglaterra. É o contexto histórico do século XVIII, né, que floresceu o arcadismo. As independências das 13 colônias dos Estados Unidos em 1776. A Revolução Francesa em 1789, que vocês viram ano passado com isso aqui, ó. Vão acompanhando, hein, gente? Vão acompanhando, porque esse livro aqui dialoga com essa imagem aqui que está no livro de vocês, ó. Lembra disso, né? Vocês devem ter feito esse trabalho aí, ó, de diálogo da imagem com o livro, ok? Os autores, eles eram amigos íntimos, tá? Não foi uma imagem, assim, uma coincidência de ter uma ligação entre os temas, não. Não foi coincidência, não. Foi tudo propositalmente. E no Brasil acontecia a Inconfidência Mineira. Agora você vai perceber como que a história anda juntinho com a literatura. Quem foi o grande nome da Inconfidência Mineira? Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes.
amigo íntimo dos dois grandes nomes do arcadismo brasileiro, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, certo? Foram presos juntos, foram os inconfidentes, presos juntos, e o Tiradentes assumiu a culpa, morreu esquartejado, teve a cabeça pendurada para servir de exemplo, tá certo? Mas eram amigos íntimos, tá bom? Então, quais eram os ideais dessa época? Ó, todas as coisas podem ser compreendidas, resolvidas e decididas pelo poder da razão. Então, agora a razão é a luz que guia o homem, tá certo? Olha o que o Rousseau diz. A natureza fez o homem feliz e bom, mas a sociedade deprava-o e torna-o miserável. Isso aqui vai ser uma das máximas do arcadismo para levar o homem de volta para o interior. De volta. Ele já não está cansado daquela correria, aquela loucura que a Revolução Industrial trouxe? Ele já não está querendo um sosseguinho? Então, aí ele vai ficar lá de volta, no mato. Claro que não vai ser mais sem corrupção, que ele já conheceu a cidade, né? Mas pelo menos ele vai viver num lugar aprazível. O de D'Alembert, a miséria da condição humana é tal que a dor é seu sentimento mais vivo. Diderot, a ignorância não fica tão distante da verdade quanto o preconceito. E o Montesquieu, a injustiça que se faz a um é uma ameaça que se faz a todos. Uma fala que encaixa direitinho aqui nos nossos miseráveis, vocês viram passar. Isaac Newton, construímos muros de mais e pontos de menos, e Voltaire, o melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. Nossa Senhora, pensa nisso, põe no Brasil hoje. Descartes, viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os ter tentado abrir. E o Kant, o homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. São algumas ideias, alguns grandes nomes da época, ok? Todos baseados naquela máxima de que todas as coisas podem ser compreendidas, resolvidas e decididas pelo poder da razão. Nós tivemos até aí uma equipe aí, ó, Voltaire, D'Alembert, Diderot, Montesquieu, Rousseau, elaboraram a enciclopédia em francês, uma síntese dos conhecimentos da época. Ousar e saber, era o lema dos enciclopedistas. Ousar e saber, né? Tá falando do iluminismo em si. Aqui nós temos uma imagem bastante Arcade, não é? Arcádia, o nome arcadismo, deve-se a uma região da Grécia Antiga denominada Arcádia, porque ó, nós estamos tendo um retorno à Grécia Antiga, então o nome se deve a uma região da Grécia Antiga habitada por pastores, né? Onde viviam os pastores pastoreando o gado. E segundo os pensadores do século XVIII, sintetiza esse ideal de vida simples, né? De vida tranquila. Ok? De fugir da cidade, tá? E é onde as pessoas também, os artistas se encontravam, às vezes, para receber uma inspiração, para poder fazer as obras, ok? Ó, no Brasil, nós vamos ter aí a criação da Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, na época não me lembro agora quem que era o Dom no Brasil, né? Mas ele criou a Academia Imperial de Belas Artes. Aqui, à esquerda, é a época 1890, tá? E hoje, como que é? É só um portal da academia que ficou no Jardim Botânico, tá certo? Essa academia aqui ensinava como se devia fazer arte, de um modo geral. Veio uma comitiva da Europa para cá, né? Para ensinar a se fazer arte. E aí, como a característica era da Arcádia, né? Eles fizeram até a construção lá, baseada no Departenon, tá vendo? Departenon. Tá vendo? Que são tudo com colunas, parecido em estilo grego, não é? Então, tudo muito parecido. E isso teve uma crítica muito ferrenha em torno disso, porque os materiais não eram de primeira, a mão de obra não sabia construir de acordo com o que era necessário. Então, assim, ficou somente sendo uma cópia irregular, sabe? A arquitetura foi somente uma cópia irregular do que deveria ser o arcadismo, na verdade. Tá certo? Mas, como característica do arcadismo, vamos ver aqui. Isso aqui é uma pintura do Pedro Américo, que é um brasileiro, tá? O Pedro Américo, ele começou a estudar nessa Escola Imperial de Belas Artes, que tinha características do arcadismo, mas depois ele evoluiu e acabou pintando algumas outras coisas do romantismo brasileiro também, tá? Isso aqui se chama a carioca. Então, como é que a gente percebe a presença do arcadismo? Ele está pintando uma carioca. Qual que é a característica principal de carioca, gente? Moreno de praia. Olha o tanto que essa menina é branca.
Mas por que que essa menina é branca? Porque é um retorno ao clássico. Aqui você percebe que ela está tão branca como mármore, onde eram esculpidas as artes gregas, digamos assim, entendeu? Por isso que ela é tão branquinha. Mas ela tem contornos belos, olha, a coxa é bem torneada, a cintura, tudo muito bem feito, como nos lembra as imagens do classicismo, ó. Tá vendo? Não é assim? Branquinha com contorno? Aqui, ó. Tá vendo? A cópia, né? Uma mimetização do classicismo, certo? Gente, o que aconteceu com esses slides? Oi? O arcadismo tem aquela função evasiva, não é? Aquela fuga da realidade. Tem uma fuga, porque tanto que como eu falei, os escritores da época, né? Eles se intitulam pastores e eles moram no campo, mas é tudo um fingimento. É uma fuga, porque eles não querem essa poluição, eles não querem essas facetas que a sociedade cria, né? Eles querem uma vida simples, não querem uma vida de luxo que está tendo na cidade. Eles querem uma vida simples. Então, é uma fuga, sim, tá certo? E é uma fuga baseada em pseudônimos, baseada em pseudovidas, de um modo geral, né? Então, a referência à Arcádia, ó, você vê que tem aqui uma paisagem natural, com uma senhora aqui embaixo, parece que próximo a um lago, outro aqui parece estar pescando, e lá no fundo tem uma construção, olha lá, que lembra a Grécia Antiga, tá vendo? Lá atrás, né? Ó, a principal característica da escola é a exaltação da natureza, eu quero as imagens. Olha, os arcas rejeitaram a linguagem rebuscada da poesia barroca e buscaram inspiração na antiguidade grega e romana e em Camões. Gente, buscaram inspiração na linguagem grega e romana. Eles não queriam aquela linguagem rebuscada, cheia de antítese, de paradoxos, aquela linguagem truncada, aquela linguagem de pessimismo. Não queria. Queria combater esse pessimismo do barroco. Então, eles buscaram textos, para serem base para os seus textos, eles buscaram textos gregos, textos romanos. O que acontecia? Por mais que eles morassem em lugares diferentes aqui no Brasil, né, digamos ali em Ouro Preto e Mariana, porque é ali que floresceu o arcadismo, por mais que eles morassem em lugares diferentes, a descrição do ambiente era sempre a mesma, porque os textos que eles usavam eram os textos gregos e romanos. Então, às vezes, eles vão falar de árvores que nem existem no Brasil, porque existem nos textos gregos e romanos que estão lendo. Por exemplo, álamo copado. É uma espécie de árvore nativa daquela região para lá. Uma árvore com as folhas elípticas lisinhas e duras, coisa que não é nativo do Brasil, entendeu? A natureza, no arcadismo, ela ganha um caráter universal. Por quê? Por mais que eles estejam em lugares diferentes, as características são sempre as mesmas, por causa dos textos que são usados como base, entendeu? As histórias da mitologia grega voltaram a inspirar os pintores, como essa época do francês François Gérard, o primeiro beijo de amor em Psique. Tá vendo? É mitologia, ó, essa tela aí. Deixa eu ver aqui. O que mais? Bucolismo. Vai falar de arcadismo, a gente fala muito de bucolismo. Deixa eu ver aqui. Paisagem de Narciso, peregrinação aos pseudônimos. O bucolismo que a gente fala no arcadismo, essas ideias bucólicas, é essa integração harmoniosa entre o homem e a paisagem, tá certo? A natureza, ela é acolhedora, entende? A paisagem, a natureza, ela sempre integra o ser humano nela. Por exemplo, nós vamos ver uma parte de uma lírica que o Dirceu escreveu. O Tomás Antônio Gonzaga tinha o pseudônimo de Dirceu, tá? Tomás Antônio Gonzaga tem o pseudônimo de Dirceu e ele sempre tem uma musa inspiradora. A musa inspiradora do Dirceu é a Bela Marília. Você vai em Ouro Preto, você encontra café Dirceu de um lado, pastelaria Marília do outro. Bar Dirceu de um lado, cafeteria Marília do outro. Eles sempre andam juntos. Tá? E ali, sabe ali no centro, onde tem o obelisco da cabeça, que a cabeça do Tiradentes esteve exposta, ó. Eu tô de costa para o Museu da Mineração e de frente para o obelisco e de frente para aquele outro museu gigantesco e bonito lá, né? Aí para cá eu desço para o Museu da Moeda, para a direita, e para a esquerda eu desço para aquela feirinha da Pedra Sabão. Não é? A feirinha da Pedra Sabão, vocês conhecem Ouro Preto, né, gente?
De frente àquela feirinha da Pedra Sabão, tem uma casa branca de janelas azuis, que sempre estão penduradas umas colchas de retalho, um monte de coisa de artesanato. Ali funciona o museu, porque foi a casa do Tomás Antônio Gonzaga. É ali que ele viveu. Entendeu? Funciona o museu do Tomás Antônio Gonzaga. Lá tem a cadeira que ele sentou para escrever Marília de Dirceu, gente. Olha que loucura. Você caminha no mesmo lugar que o cara viveu, sabe? Tem o jardim da casa dele para cima, onde ele via a Marília lá embaixo. E ela acenava para ele com um paninho branco. Gente, é um retrocesso na memória, uma coisa de louco. Passear por Ouro Preto. É lindo. Porque onde que você pode estudar uma coisa e visitar o cenário daquilo que você está lendo? Só ali. Só ali que você pode fazer isso. Então, tem uma parte dessa lira que o Dirceu fala assim: ornemos nossas testas com flores, minha bela Marília, e deitemos sobre o feno, porque o tempo corre a toda ligeireza. Mantenha o carpidai, mas sem aquele pessimismo do barroco, tá certo? Mantenha o carpidai no arcadismo, de aproveitar o dia, mas sem o pessimismo do barroco, que nós vamos morrer, que nós vamos tudo morrer, que a morte se sobrepõe. Não. É sem o pessimismo. Vamos aproveitar a vida, Marília, que nós estamos ficando velhos. Ornemos nossas testas com flores e deitemos sobre o feno. Ô, gente, feno é aquele capim do cavalo comer, do boi comer. Feno espeta a gente, tá? Vai deitar sobre o feno, não, que despeta. Mas olha como que a natureza é acolhedora. Tá percebendo que é a integração do homem com o ambiente natural, com a paisagem física? É isso. Tá certo? É assim que está descrito, tão descrito nos poemas. A apostila de vocês está falando aqui sobre os pseudônimos pastoris e o fingimento poético dos Árcades. É isso que eu estou explicando para vocês, tá? Depois vocês dão uma olhadinha aí nos pseudônimos, né? Esse fingimento simula sentimento. E aí vai falar também das expressões latinas, ó. Onde é que eu tô, galera? Ó, pseudônimos, página 146, e as expressões latinas. Essas expressões aqui são muitíssimo importantes para vocês saberem, entenderem o contexto as ideias do arcadista, da 147. Ó, deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tenho aqui essas ideias. Aqui, ó, achei. Áurea mediocre. São algumas expressões que retomam a ideia do arcadismo, né? Nós já temos aí o fugere urban, que é a fuga da cidade, né? Nós temos o carpidai, que é aproveite o dia, tudo em latim. Aí nós temos o aurea mediocritas. O que é aurea mediocritas? O aurea mediocritas... Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, pastoralismo, já falei disso aqui, né? O aurea mediocritas, olha, quer dizer a idealização de uma vida simples, de uma vida pobre e feliz no campo, em oposição à vida luxuosa da cidade e triste, luxuosa e triste, tá certo? Não tem tempo de aproveitar a vida por causa dessa correria que vive, né? Então, a poesia grega aí tem essa idealização de vida pobre e feliz. Áurea mediocritas quer dizer isso. E está lá na sua página 147, tá bom? Ó, retomada da antiguidade clássica, tarará, tarará, tá falando aí, ó, aurea mediocritas, fugere urban, locus amoemus, o carpedai, tá bom? É o que nós vamos ver aqui, todos eles. Ali o fugere urban. Influenciados pelo poeta Horácio, os Árcades defendiam o bucolismo como ideal de vida, isto é, uma vida simples e natural junto ao campo, distantes dos centros urbanos, ó. Todo jeito tem que fugir do centro. Tal princípio era reforçado pelo pensamento do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, segundo o qual a civilização corrompe os costumes do homem que nasce naturalmente bom. Então, é baseado nessa premissa aí do Rousseau, de que o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Tá bom? Então, fugere urban quer dizer fugir da cidade. Depois, inutilia truncar. O que é isso? Banir todas as inutilidades. Tudo que é supérfluo deve ser banido. Né? Essa ideia vai ao encontro do desprezo pelo exagero e rebuscamento do barroco. Eliminar o que é inútil. Então, eliminar tudo que é exagero. Isso já é um combate às ideias barrocas. Entendeu? Por isso, outros modelos eram buscados pelos artes, a simplicidade e o equilíbrio. Ok? Então, essa frase aí, ó, resume grande parte da estética barroca. Né? As inutilidades devem ser banidas. Ok? Depois o locus amoenos. Aí, locus amoenos. Aí tem na sua apostila também, ó. O locus amoenos. Lugar ameno, onde se encontra a paz para o amor, vida simples, bucólica, pastoril. Tudo isso era só um estado de espírito.
só um fingimento, porque todos os poetas árcades moravam na cidade, né? O fingimento poético justifica o uso de pseudônimos. Gente, os pseudônimos também serviam para quê? Para ocultar a verdadeira identidade do poeta, para não falar se ele era rico, pobre, filho de alguém famoso, entendeu? Porque nessa época aí tinha a perseguição política, né? Se você era um inconfidente, é parente de tal, o tio dele era inconfidente, então ele também é, morte aos inconfidentes, entendeu? Então isso era um modo de eles se camuflarem, tá? Tá bom. Já falei disso aqui tudo. Influência do classicismo, aí, ó, até a imagem que eu mostrei para vocês, né? O homem sendo todas as coisas. Aí essa ideia neoclássica aí também vai observar tudo com baseado na razão e na ciência, né? Que são os conceitos advindos do iluminismo. Olha aí uma ilustração típica do arcadismo. O senhorzinho pastoreando as ovelhas com seu cão de guarda, não é? O senhorzinho pastoreando as ovelhas com seu cajado. Depois vai falar do iluminismo aqui, que vocês já estudaram iluminismo? Já. Ótimo. Isso aí. Então, vocês já estão por dentro de tudo que eu falei. Se vocês quiserem esse slide aqui, eu posso mandar para vocês. Aqui nós temos o arcadismo quanto à forma e quanto ao conteúdo. Quanto à forma, vocabulário simples, gente. Frase em ordem direta, porque eles estão combatendo aquela complicação toda do barroco, né? Que era frase em ordens indiretas, sujeito vem depois do predicado, né? Vocabulário simples, ausência quase total de figuras de linguagem, manutenção do verso decassílabo do soneto e de outras formas clássicas. Então, nós vamos manter o verso decassílabo, nós vamos manter o soneto, até porque nós estamos tendo um retorno ao classicismo. E no classicismo, o soneto e o verso decassílabo era o carro-chefe, ok? Quanto ao conteúdo, pastoralismo, bucolismo, o Fugeriúbe, Euromediocrites, elemento da cultura greco-latina, que são os deuses pagãos, né? Então, veja bem, o cristianismo do barroco vai dar lugar ao paganismo no arcadismo. A gente vai sempre viver essa ida e vinda aí, tá? Que depois do barroco e do arcadismo tem o romantismo. O romantismo retoma a cristandade de novo, tá? O homem está sempre indo e vindo. Sempre naquele infinito, aquele elo infinito, tá certo? Idealização amorosa, racionalismo, ideias iluministas e o Carpidai. Viver o presente. Lembrando que esse Carpidai aqui não é igual o Carpidai barroco, de que tudo morre, tudo passa, aproveita a vida. Não. É uma coisa mais tranquila, mais serena, é só para aproveitar mesmo, sem aquela loucura barroca. Tá bom? Não vai dar tempo de falar disso aqui hoje. Que nós temos no Brasil também 2 epopeias dessa época do classicismo. A gente fala na próxima aula dessas epopeias, ok? Tá bom? Galera, vocês têm aqui um quadro, ó, comparando barroco com arcadismo, vocês têm que olhar bem aí, prestar bastante atenção. Eu já mostrei ali o quadro do arcadismo. Agora aqui nós temos um quadro comparativo das principais características entre barroco e arcadismo. E nós temos exercício de aprendizagem aí para vocês fazerem, o 6 e o 7, tá bom? E já dá uma lidinha aí no Cláudio Manuel da Costa, no Tomás Antônio Gonzaga, Silva Varenga, Castilhense, que é o que nós vamos falar na próxima aula. Ok? Tranquilo e sereno? Tranquilo. Beleza? Cria o perfil lá e me avisa. Nossa aula tá acabando. Obrigada por poder contar com vocês sempre, tá? Tchau, tchau. Beijos. Tchau, gente.